o livro de Lucas, capítulo 1, verso 26. Diz assim a palavra de Deus: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homens algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Irmãos, eu quero aqui nesta noite trazer como título desta mensagem: Vivendo os Sonhos de Deus. Que é algo muito importante na vida de Maria, porque Maria, ela era alguém que também tinha os seus sonhos. Maria tinha algumas expectativas na sua vida, tanto é que ela caminhava com José, já planejando viver com José, se casar com José. Já estava tudo planejado, ou seja, Maria tinha os seus sonhos, como toda mulher tem os seus sonhos, como todo homem tem os seus sonhos. Maria tinha os seus sonhos, mas Deus já sonhava com a vida de Maria. Deus já sonhava com os planos para a vida de Maria, e entendemos, amém, obrigado, e entendemos que o sonho de Maria que ela tinha, os sonhos de Deus para a vida de Maria eram maiores do que os sonhos de Maria. Que Maria agora estava vivendo essa expectativa. Como que isso aconteceria? Como seriam essas coisas? Como seriam esses planos?
Deus está trabalhando, Deus está planejando. E nós podemos ver que nós já estamos no mês de dezembro e nós começamos a ter expectativa para o novo ano. Nós começamos a imaginar, porque o ano de 2024 nós tivemos muitas lutas, nós tivemos muitas vitórias, nós tivemos muitas guerras, muitas conquistas, mas agora estamos ao finalzinho do mês, já para entrar no próximo ano. Nós começamos a imaginar, nós começamos a sonhar, nós começamos a criar a expectativa, imaginando aquilo que você vai fazer um novo curso, você vai estudar, você quer mudar de emprego, você começa a imaginar tantas coisas, sonhar para 2025 e cria aquilo no seu coração, imaginando, eu vou conquistar isso em 2025, eu vou conquistar aquilo em 2025, mas Deus também tem os seus planos para a sua vida, para 2025. Você já parou para pensar nisso? Que Deus também tem os sonhos dele, os planos dele para a sua vida para 2025? E Maria está vivendo esse sonho. Quando o anjo chega até Maria e diz para ela, para que ela não temesse, para que ela não tivesse medo daquilo que viria sobre a sua vida. Muitas vezes, querido, nós temos medo sobre muitas coisas que vêm para a nossa vida. Nós temos, às vezes, apesar de sonharmos, apesar de imaginarmos, mas muita gente não consegue, ele fica só no sonho, mas ele não consegue ir avante porque ele tem medo.
Irmãos, Deus nos chama nesta noite, querido, para que nós possamos compreender que nós precisamos viver os sonhos de Deus na sua vida. Nós precisamos viver os sonhos de Deus. Nós precisamos compreender que os sonhos de Deus, para mim e para a sua vida, são melhores do que os nossos sonhos. Porque o nosso Deus, Ele sabe o que está fazendo. Quando Deus escolhe Maria, quando Deus olha para Maria, quando Deus chama Maria, Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia por que estava escolhendo Maria. Deus sabe porque Deus está escolhendo você. Deus sabe porque Deus te chamou para a sua obra. Deus sabe porque Ele te chamou para aquilo que você precisa e necessita viver dos sonhos de Deus. E ela está recebendo essa mensagem. E Ele diz para ela: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha, querido, Maria vivendo algo especial na sua vida. Maria vivendo algo especial da parte de Deus na sua vida. Irmão, nós também podemos viver algo especial na nossa vida da parte de Deus. Da parte de Deus. Deus tem nos chamado para vivermos coisas maiores diante da sua presença. Nós precisamos deixar as coisas velhas para viver as coisas novas do Senhor. Maria estava agora vivendo algo novo na sua vida, estava vivendo algo precioso na sua vida. E observe, irmãos, que o anjo ele está falando com Maria e dizendo o que aconteceria, como seria esse menino, como seria essa criança, o que ele viveria, o que ele passaria, o seu nascimento. E agora, aqui na palavra de Deus, no verso 34, a palavra diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isto? Porque é de se pensar, é de se pensar, é algo sobrenatural. É porque qual é o natural das coisas acontecerem entre homem e mulher? É necessário que se viva um casamento, que se tenha um sonho de um relacionamento, que se viva algo, mas o que Maria está vivendo não é a coisa desta terra, é algo sobrenatural. Por isso ela pergunta como se dará isso. E aí a palavra de Deus, ele diz assim: como se dará isso, pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o quê? O Espírito Santo. Nós podemos ver a atuação do Espírito Santo na vida de Maria. Nós temos até estudado, falado a respeito disso, que antes de Jesus, o Espírito Santo de Deus ainda não habitava, não agia da forma como ele age hoje. Ele agia em algumas pessoas específicas, muito diretamente, como na vida de Moisés, como na vida de Eliseu, como na vida de Elias, como na vida de algumas pessoas específicas. Porque do começo do mundo até o nascimento de Jesus, a ação do Espírito era muito específica. Tanto é que ele é conhecido como o Espírito de Deus. Quando a palavra de Deus diz lá em Gênesis que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, onde a terra ainda era sem forma e vazia. Então o Espírito Santo naquela época agia de forma muito específica, ele não agia de forma direta. E agora Maria também é usada como anjo de descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Maria seria envolvida, o Espírito Santo usaria Maria naquela ocasião, usaria assim como usou Isabel, assim como usou João Batista, porque João Batista já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, porque essa é a
Porque hoje o Espírito Santo, ele já está conosco. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse que ele iria para o Pai, mas ele deixaria conosco o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui para também nos envolver, para também nos encher. Você percebe que Maria viveu o sonho de Deus, porque o Espírito Santo estava trabalhando. E nós também podemos, aleluia, viver o sonho de Deus na nossa vida, porque o Espírito Santo de Deus ainda trabalha nos dias de hoje. O Espírito Santo ainda trabalha nos dias de hoje. E o Espírito Santo, ele quer usar a sua vida, ele quer usar a nossa vida, ele quer usar a vida de cada um de nós para vivermos os sonhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, tudo aquilo que você tem planejado, planeje com o Espírito Santo. Planeje com o Senhor, porque o Espírito Santo de Deus sabe o que vai fazer na sua vida. Tudo aquilo que você tem imaginado para 2024, chama o Espírito Santo e diga para o Espírito Santo, vamos planejar junto. É aquilo que vai acontecer, é para o próximo ano, é para o ano vindouro, vamos planejar junto. Aqui me orienta, Espírito Santo, para que eu possa viver os sonhos de Deus na minha vida, para que nós possamos viver os sonhos de Deus. E Maria estará sendo envolvida com o Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Deus derramaria poder sobre a vida de Maria, ela seria envolvida, porque é algo miraculoso, querido. É algo tremendo. A cabeça do ser humano normal não consegue compreender como isso pode se dar, porque nós entendemos o processo normal e natural, mas as coisas espirituais só vai entender quem vive as coisas espirituais, quem vive as coisas de Deus, quem vive os sonhos de Deus, quem vive os planos de Deus, compreenderá, assim como Maria compreendeu o envolvimento do Espírito Santo sobre a sua vida. Por isso também este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha a promessa. Se você, querido, observar essa palavra Filho de Deus, em todas as situações, se você caminhar lá quando Jesus é tentado lá no monte, o inimigo, o diabo, quando chega para Jesus, ele também fala: se tu és Filho de Deus. Ele sabia muito bem quem era o Filho de Deus, ele sabia muito bem que havia um plano de Deus, que havia um sonho de Deus para que as coisas se cumprissem, para que os planos de Deus se cumprissem na vida do próprio Senhor Jesus. Deus tem planejado e Deus tem direcionado, Deus tem mostrado o caminho para que os seus planos, para que os seus sonhos se cumpram na minha e na sua vida. Querido, você quer viver os sonhos de Deus? Você quer viver os planos de Deus? Você precisa viver as coisas que Deus tem trazido e tem orientado. Assim, a palavra de Deus vai nos trazendo nesta noite esses propósitos, esses objetivos. Vejam bem que Deus é tão perfeito naquilo que Ele faz, que Ele pegou Isabel também, que está estéril, que era estéril. Deus produz um milagre na vida de Isabel, e esse milagre começa no seu interior, porque pelo fato de ela ser estéril, o seu útero era seco, o seu útero não tinha vida. Deus coloca a vida no seu útero para que ela pudesse gerar João Batista, aquele que seria o anunciador do caminho de Jesus, aquele que falaria sobre a vida de Jesus. Deus começa a trabalhar com milagres. Deus também quer trabalhar utilizando a sua vida, realizando milagres na sua vida. Deus começou na vida de Isabel um grande milagre, curando o útero de Isabel, para que ela assim pudesse ter o seu filho. Porque havia uma promessa para se cumprir. Desde a antiguidade haviam promessas para se cumprir. E agora a promessa está se cumprindo
realizado na minha e na sua vida, querido. Aquilo que Deus planejou vai se cumprir na sua vida. Aquilo que Deus disse acontecerá na sua vida, porque quem está dizendo é o Senhor, quem está dizendo é o próprio Deus, e o próprio Deus que lá em Gênesis ele disse: haja todas as coisas, e todas as coisas se cumpriu desde a criação do mundo. Por que não se cumprirá na sua vida, querido? Por que não se cumprirá na nossa vida? Quando Deus diz haja, acontecerá. É preciso, querido, que vivamos esse projeto de Deus. É preciso que venhamos entender. Estamos em dezembro, vivendo a expectativa, vivendo momentos de um ano que vai se virar, que vai se findar. Estamos vivendo. E qual é os sonhos que você tem apresentado para o Senhor? Qual é os seus sonhos que você tem apresentado para o Senhor? O que você tem apresentado diante de Deus? E nós podemos entender isso. Estou olhando a minha irmã Ediane, irmão Pablo. Esse ano de 2024 cumpriu-se um sonho na vida dos irmãos. Cumpriu-se um sonho, porque também é segundo a vontade de Deus que se cumpriu. Nós precisamos entender isso, que o sonho de Deus vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na nossa vida. E para que possamos, irmão, terminarmos, porque nós temos ainda 2 atos a se cumprir, é necessário entender que Deus não deixará de cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse. Deus tem milagres, e Deus fará milagres na sua vida. Deus fará as coisas acontecerem na nossa vida. 2025 está chegando. Então prepare o seu coração e entenda que os sonhos de Deus são maiores que os seus. E como eu disse, a canção que as mulheres cantavam, acredito. Eu acredito que os planos de Deus hão de se cumprir. Você acredita que vão se cumprir na sua vida? Você acredita que Deus pode realizar os seus planos na sua vida? Eu acredito. E eu já estou vivendo essa expectativa dos sonhos de Deus na minha vida, na vida da minha família. Como as coisas já estão acontecendo os milagres no meio da nossa família. Que nessa noite você fique com essa palavra em teu coração, e não perca a esperança, não desanime. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58: sede firme e sede constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós estamos vivendo, querido, nesse momento, nós estamos vivendo essa expectativa de mudança do ano, de transformação do ano, e muitas coisas acontecerão, porque Deus já tem prometido que vai se realizar na minha e na sua vida. E tudo aquilo que vai se realizar na minha e na sua vida é para a glória do teu nome. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Louvado seja Deus, querido. Irmã Ediane, o tempo dela, ele vai passando, o tempo urge, mas, queridos, nós vamos passar agora para o momento da ceia do Senhor. Quando o Senhor Jesus, Ele nos ensinou gostaria de chamar os oficiais aqui na frente.
lá em primeiro livro aos Coríntios, irmãos, a palavra de Deus diz assim: a partir do verso 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comeres cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há que tenha fome, ao passo que há também que se embriagar. Não tendes porventura casas onde comeres e beberes? Ou menosprezais a igreja de Deus e a envergonhais os que não têm, que vos direis, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, pois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando reunidos para comeres, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto aos demais, comais, eu vos ordenarei quando fordes comer convosco. Essa é a orientação da palavra. É um momento especial na vida do cristão, na nossa vida. Quando o Senhor Jesus, Ele está na mesa com seu discípulo, Ele nos orienta a fazer isto até que Ele retorne. Então isso é uma promessa para a vida da igreja, isso é uma promessa para a nossa vida. Não faz sentido nenhum Jesus morrer na cruz do Calvário e nos orientar de tal forma e você não querer participar da ceia do Senhor. Ah, pastor, é porque eu errei, é porque eu pequei. Confessa o teu pecado diante do Senhor. Diga para o Senhor aquilo que você fez. Por isso a palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E após examinar-se, coma e beba do cálice. Então, a palavra de Deus, ela já deixa bem clara aquilo que nós precisamos realizar e fazer. Amém, queridos? E assim nós iremos proceder nesta hora, em nome de Jesus.
possamos, ó Deus, estar, ó Deus, lembrando, ó Pai, do teu sacrifício. Lembrando, ó Pai, por tudo aquilo que tu passaste na cruz do Calvário, nosso favor. Mas Deus, nesse momento, como a gente já foi falando, Senhor, dá-nos, ó Pai, condição de participar. Pai, dá, ó Pai, a tua misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Deus, nos perdoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. E Deus, muito obrigado por este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Depois de dar graças a Jesus com ele e todos com nós. Depois de dar graças a Jesus por meio dele, Deus, bebamos. Louvado seja Deus, querido. Irmãos, antes da gente passar aqui para o último ato das noite, eu queria agradecer a todos os irmãos e amados que se esforçaram, trabalhando aqui na igreja, para que acontecesse o aniversário da igreja, que foi ontem. A igreja fez 75 anos, e aí foi uma bela festa de gratidão ao Senhor pelo todo o processo que nós vivemos. Nós tivemos aqui a igreja congregacional de Macaé, ele aqui conosco, pastor Carlos Augusto, foi uma bênção. Glória a Deus por isso, louvado seja Deus pelo que aconteceu. E nós estamos gratos pela igreja, pelo desenvolvimento de alguns irmãos. Gostaria que todos também estivessem nos ajudando, caminhando conosco. Deus tem coisas maravilhosas. Vamos viver os sonhos de Deus na nossa vida no meio da igreja, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu pegar aqui. Quero ser como criança.